Estou conversando aqui sem estar com o áudio ligado. Vamos lá, então? Vamos começar? Vou colocar Ana aqui Laura, só uma pergunta da Leopoldina em relação a votação ser obrigatória ou não para as eleições do reitor. Se eu não me engano, não tem essa obrigatoriedade, mas é muito importante com que todos votem, né, até mesmo para ter um representante que realmente representa a comunidade acadêmica. Então, cada um tem as suas escolhas, independente de qual seja, é importante vocês participarem da votação, certo? Espera só, Leopoldina, escrever aqui e a gente começa. Então, vamos lá. Então, boa noite novamente para todos. Hoje o tema da aula vai ser sobre as políticas de saúde pública, tá bom? E, como sempre eu gosto de relembrar, essas aqui são as diretrizes e os princípios. Por que eu sempre gosto de lembrar dessas diretrizes aqui? Porque elas que vão todas as atividades, todos os procedimentos que ocorrem no SUS são baseados nesses princípios. E hoje não vai ser diferente. Então, em relação às políticas públicas de saúde, ela está muito ligada com todos, porém, uma se destaca, que é essa que eu estou apontando aqui, a hierarquização. O que seria essa hierarquização? Essa palavra difícil que a última aula eu não consegui falar. Lembram? É a maneira de organizar e classificar algo. Então, por exemplo, aqui eu coloquei essa imagem de como se fosse uma distribuição de uma empresa. Essa parte mais de baixo são os funcionários. Os funcionários, eles são orientados pelos setores que estão nessa parte de cima, né? E que é orientado pelo dono da empresa. Então, isso aqui é uma forma hierárquica de organização de uma empresa, onde os funcionários obedecem os diretores, que obedecem o dono da empresa. Outra forma de hierarquização é em relação à parte de governo do Brasil, onde na base ela está os municípios, né, que são administrados, governados pelos prefeitos, que em cima, né, tem os estados, em que eles exercem algum poder sobre os municípios, que estão os estados, então, em menor quantidade que os municípios, né, e que, então, eles são, também eles são, como que eu falo? Que são mandados, né, que são orientados pelo presidente, que é uma outra forma hierárquica. E uma forma hierárquica mais simples é como se fosse os pais e os filhos. Mas, Ana Laura, toda forma de hierarquização é uma relação, um poder sobre o outro? Nem sempre, tá? Não é sempre assim. A hierarquização é relacionado à forma de organização e classificação. Então, como que seria essa hierarquização no SUS? Ela seria essa pirâmide aqui que eu estou mostrando para vocês no laser, onde a base é a atenção primária e em cima a atenção secundária e a terciária. Vocês podem perceber que a base da pirâmide ela é mais larga. Significa o quê? Que a quantidade de procedimentos e a quantidade de população que é atendida pelo SUS na atenção primária é maior que a secundária e que é maior que a terciária, né? Além disso, essa hierarquização ela pode também ser classificada pela complexidade dos procedimentos, tá? O que seria a complexidade? A dificuldade de realizar esses procedimentos. Então, na base primária, ela está aqueles procedimentos mais simples, mais corriqueiro, mais do cotidiano. A secundária já tem um médio complexidade, então ela tem é um pouco mais difícil, então significa procedimentos mais complexos, né, que precisam de mais especialidade, de mais conhecimento em relação a isso, então é mais específico. E a terciária, então, é de alta complexidade, que ainda precisa de mais especialidade, mais tecnologia.
Então, essa aqui seria como se fosse a pirâmide da hierarquização do SUS, tá bom? Eu vou falar de cada uma delas mais detalhadamente agora. Então, a base, na atenção da base, é a atenção primária à saúde. Eu coloquei essa porta para mostrar isso, que ela é a porta de entrada de todo usuário, todo paciente do SUS. Então, quando você vai procurar os serviços do SUS, você preferencialmente, né, de acordo com as leis, não falo que é o que ocorre, mas que é o que está caminhando para isso, você tem que ir na atenção básica de saúde, né? E aí, então, caso necessite, você é encaminhado para os outros níveis de atenção, que são níveis de atenção mais complexa, né? Que seria o médio e a alta complexidade. Então, como eu falei, o objetivo da atenção básica é atender às necessidades e às condições comuns, o que gera aqueles problemas, aquelas necessidades comuns de todo paciente, né? E tem que resolver a maioria dos problemas da população, não deixando mais os outros níveis mais para condições mais específicas. Então, vou tentar dar um exemplo em relação à atenção primária. Eu comi alguma coisa, não me fez bem, estou passando mal. Então, eu estou com dor de barriga, preciso ir num atendimento. Onde eu vou procurar? Atenção primária à saúde. Porém, qual que é o órgão, né? Qual que é a unidade de atendimento que atende as unidades básicas de saúde ou postos de saúde, né? Que são os famosos postinhos de saúde, que chamam, ou BSF ou PSF, tá bom? Como é uma atenção que atinge a maioria da população, é a porta de entrada para o atendimento do SUS, esses postos, essas UBSFs, elas são presentes nas maiorias das cidades. Além de estar na maioria das cidades, existem várias UBSFs na cidade, né? Quanto maior a cidade, maior a quantidade de UBSF. Então, eu acho que todo mundo aqui deve conhecer alguma, já deve ter ido, eu mesmo, né? Já fui várias vezes, principalmente para realizar a vacinação, né? Que eu vou falar as atividades mais específicas da atenção primária. Então, a unidade que a gente vai para ter atendimento primário é as UBSFs, né? E que estão dispostas em várias regiões do município. Mas por que ela é disposta em várias regiões? Né? Porque, de acordo com a unidade básica, ela tem que estar muito conectada com os usuários. Então, quanto mais próximo do usuário, melhor. Então, geralmente, esses usuários, eles vão em UBSs que estão perto da casa, perto do trabalho, né? A partir área, a gente chama de área de abrangência, né? Essas regiões que essas UBSs, elas atendem, é o que vão conseguir gerar a prevenção, a promoção e o atendimento, a recuperação e reabilitação desses pacientes. Por isso que ela tem que estar bem. Então, em Uberlândia, a gente tem vários exemplos de UBS, né? Só na região norte, do município, tem 8 UBSs, né? Então, cada bairro, dependendo se o bairro for muito extenso, eles têm mais de uma UBS na região para conseguir acompanhar melhor esse usuário. Então, quando o paciente chega, como no exemplo que eu falei, estava com dor, né, comi alguma coisa que não me fez bem, eu fui chegar lá no UBS. O que eles vão ter que fazer? Os profissionais de saúde vão ter que gerar um acolhimento desses pacientes. Então, como que é esse acolhimento?
esse acolhimento é diferente daquele acolhimento que você vê geralmente em várias situações. Aquelas que, por exemplo, o médico, tem alguns casos que o médico vai, você fala os sintomas, os sinais que você tem, ele vai te dar o diagnóstico, te passa o remédio e vai embora. No caso da atenção primária, isso não ocorre. Você tem que ser acolhido de forma integral. Então, você não tem que falar só os seus sinais e sintomas do seu problema. Você tem que contar como que é a sua história de vida, né? Onde você mora, quem são os seus pais, quantos filhos você tem, qual é o seu emprego, né? O profissional de saúde precisa entender o que se passa na vida de você, na sua vida, para poder, então, conseguir te atender melhor nessas situações, né? Então, é um acolhimento, né? É uma conversa entre o profissional de saúde, no caso aqui, médicos ou dentistas ou técnicos, né, em saúde bucal, e o paciente, para melhor gerar um tratamento e um acompanhamento desse paciente, né? Que é a segunda parte mais importante da atenção primária à saúde, que não é só tratar do problema, né? Não é só medicar, é acompanhar esse paciente por toda a sua vida, pelo menos até quando ele estiver naquela região, quando ele estiver morando naquela região da UBS, quando ele estiver trabalhando ali, né? Então, ele acompanha esse paciente, ele só não vai lá para resolver o problema de saúde momentâneo, ele tem um acompanhamento, certo? E a integralidade, porque a atenção primária à saúde, ela não só trata a doença, como ela gera a promoção e a prevenção de saúde. Então, eles fazem muitos programas de prevenção de doenças, como a vacinação, né? Como eu falei, a gente vai muito nas UBSs para durante as campanhas de vacinação, ou existem algumas vacinações que elas são de livre demanda durante um ano, e você vai lá para preencher esse calendário de vacinas. Então, ele é muito importante para gerar prevenção, né, de doenças. E também gerar o tratamento caso você tenha alguma alteração na sua saúde. Só que, então, beleza. Então, a gente já entendeu que a atenção primária ela é diferenciada porque ela atende a prevenção, a promoção e o tratamento da saúde da população, que ela existe em áreas específicas, a gente chama de áreas de abrangência. Então, ela atende aquelas famílias na região de onde é essa unidade, né? Tem aquele acolhimento, que é o acompanhamento da vida do paciente, né? Como que é as condições de vida daquele paciente e dos seus problemas de saúde, né? E ele acompanha por toda a sua vida, essa longitudinalidade que a gente fala. E como que é realizado, então, essa atenção primária? Como que é realizado, então, esses procedimentos? Através da estratégia da saúde da família, que é um programa da atenção primária à saúde. O que seria essa estratégia? Essa estratégia, ela consiste em uma equipe de profissionais da saúde, né, que trabalha nessa região, nessa unidade da BSF, acompanhando a população residente na área através dos cadastramentos. Quem que participa dessa equipe da estratégia da saúde da família? Geralmente, o médico generalista ou um médico da saúde da família, um enfermeiro, um técnico em enfermagem e os agentes de 6 a 8 agentes comunitários de saúde. Qual que é a função dos agentes comunitários de saúde? Fazer esse elo entre a comunidade daquela região e os profissionais de saúde do SUS. Então, o que ele faz? Primeiro, todo agente, o agente comunitário de saúde, ele precisa morar naquela região da UBS. Então, ele não pode morar em outras regiões, ele tem que estar ali, morando ali. Por quê? Porque a partir daí, ele vai conhecer as necessidades daquela região. Quais são os problemas que aquela população ela
existe naquela população, né? Quais são as situações sanitárias da região, né? Quais são os problemas de saúde mais acometidos, né? Que mais são presentes na vida dessa população. E como que ele faz isso? A partir de visitas domiciliares ou a partir de prevenção e promoção de saúde comunitárias. Então, o agente de saúde, ele vai nas casas das pessoas, fazem o cadastramento, percebe quais são, naquela família, quais é a vulnerabilidade daquela família, quais são os problemas de saúde presentes, como que é a vida daquela família, como que é a forma de moradia, né? Da mesma forma que eu falei do acolhimento em relação ao profissional de saúde na atenção primária, esse acolhimento também existe com os agentes comunitários. Dependendo da situação da família, esse agente ele vai de uma até, dependendo da necessidade, mais de uma vez na casa dessa família para gerar orientações, né, de saúde, mostrar como se faz para ter acesso às unidades básicas de saúde para realizar os tratamentos. E também eles repassam as informações da área de abrangência para o BSF. Para quê? Porque a partir dessas informações, a UBS vai gerar os programas de prevenção naquela população. Então, eu dou muito exemplo nas aulas da dengue. Então, se o agente comunitário de saúde perceber que as casas elas não estão sendo bem cuidadas, tem água parada, e as pessoas não estão tendo esse cuidado com a dengue, a quantidade de pessoas que estão com dengue está crescente, o que ele faz? Ele avisa isso à unidade e fala, olha, a gente precisa de fazer um programa, uma orientação em relação à dengue. A gente precisa avisar a população como que faz para evitar a proliferação do mosquito. Então, a partir daí, gera aqueles programas de acordo com as unidades de saúde. Os agentes de saúde, além disso, eles também agem na mesma forma, fazendo aqueles programas de prevenções em relação à saúde da população. Certo? Então, aqui é um exemplo, né, das UBSFs presentes em Uberlândia, né? Então, aqui é o UBSF Pequis, e essa aqui é do Marta Helena 2. Então, que significa que a Helena tem uma área de abrangência, né? Elas são realizadas de acordo com a quantidade da população. Uma coisa importante que eu não falei antes é que, em relação às equipes da estratégia da saúde da família, elas apresentam, então, igual eu falei, um médico, um enfermeiro, um técnico em enfermagem e os agentes de saúde. Existem outros tipos de equipes de saúde da família em que apresentam um dentista e um técnico em saúde bucal, que também eles atendem e realizam atividades dentro dessas UBSs. Tá? Professora, como que a gente vai saber? Social também, né? Assistente social, algumas apresentam sim. Depende muito da situação do bairro que ela encontra. Entendi. Né? Tem casos que apresentam quando a gente vê que a demanda é muito grande, eles apresentam outros profissionais. Geralmente essa é a equipe, mas daí eu vi muito assistente social também em UBS. Certo, Jaque? Certinho, professora. Obrigada. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer falar mais alguma coisa? Alguma opinião sobre a UBS? Se vão com frequência? Se fazem uso do atendimento? Quais são os procedimentos que vocês realizam lá?
Mas eu vou falar aqui os procedimentos que geralmente são realizados na UBS. Então, aqui foi o exemplo que eu dei das UBSs de Uberlândia, tá? E quais são, então, as atividades envolvidas dentro da UBS? Então, como eu falei, são atividades comuns, rotineiras de saúde da população e que abrange a maioria da população, porque não se faz só o tratamento individual, mas também faz a promoção e a prevenção de forma coletiva. Então, a primeira atividade seria o acompanhamento infantil. Dentro da UBS, né, existem pediatras. Esses pediatras, eles fazem um acompanhamento da criança em relação às condições de saúde, como está o seu desenvolvimento, né? E caso precise de um acompanhamento mais especializado, ele é passado, então, para níveis. Mas existe um acompanhamento do crescimento, né, das crianças daquele bairro nas atividades da estratégia da saúde da família. Como eu disse também, existe a imunização, né, que é a vacinação, que é algo muito forte nas UBSs, né, que é em relação à prevenção das saúdes, e que realizam essas, igual eu falei, essas vacinações, essas atividades de promoção de saúde de forma ou através de campanhas ou de livre demanda. Isso vai depender muito do tipo de vacina que você está precisando, né, ou que não está completa na sua carteira de vacinação. E a gente espera ansiosamente, né, para que todo mundo consiga vacinar, né, e ir lá na UBS vacinar contra o Covid, né, para a gente não precisar mais desse isolamento e a gente conseguir olhar, né, um para o outro sem preocupar com a contaminação. Outra função da estratégia da saúde da família é a atenção pré-natal. Então, as mulheres que estão grávidas, elas vão para as UBSs e lá eles vão tendo esse acompanhamento até o nascimento da criança, para ver como que ela está, se tem algum fator de risco, se ela precisa de alguma complementação, né, vitamínica. Então, ele tem esse acompanhamento, esse pré-natal das grávidas. Lá também há um controle e um tratamento de doenças sexualmente transmissíveis. Então, eles fazem campanhas, né, para prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Eles oferecem, né, preservativos de forma gratuita, né, e também fazem o acompanhamento do tratamento caso a pessoa tenha alguma doença sexualmente transmissível, né, essa DST. Outras atividades que também são realizadas nas UBSs é o controle, né, e o tratamento da tuberculose e da hanseníase. Aqui em Uberlândia tem uma região, tem um local, né, do SUS que é específico para o tratamento da hanseníase, né, que as pessoas vão lá para realizar o tratamento. Os meninos aqui, os monitores, né, eles, não sei se todos já passaram pelo atendimento, né, pela saúde pública, mas provavelmente eles devem ir a conhecer esses locais que fazem esse tratamento e acompanhamento das pessoas que têm hanseníase. Além disso, eles também fazem acompanhamento, né, daquelas doenças não transmissíveis, que são crônicas, como a hipertensão, né, e o diabetes. Fazem acompanhamento dessas pessoas para ver como que está indo, se está tomando os remédios de forma correta, né, se não tem nenhuma alteração dessas condições para ter que ser encaminhado para os níveis mais complexos. E, além disso, eles fazem atividade de vigilância epidemiológica, o que é isso? Avaliam, né, quais são as doenças mais acometidas que estão presentes naquela comunidade, né? Se a maioria dessas pessoas que são acometidas por essas doenças, elas estão procurando atendimento médico, quais que não estão, né? Se ali tem muitos pacientes, muitas pessoas com vulnerabilidade, o que seriam essas condições de vulnerabilidade? Pacientes que têm
que são usuários de drogas, né, que fazem uso abusivo do álcool, né, que não tem uma condição legal de moradia, né, que não tem um saneamento básico ali naquela casa, que não tem água tratada, né? Então, ele faz todo esse acompanhamento, esse estudo epidemiológico para passar para as unidades, para poder, então, tentar, da melhor forma possível, conduzir essas pessoas para uma melhor qualidade de vida e prevenir essas doenças. Aqui eu vou colocar um vídeo, não sei se vai sair o áudio, eu preciso que vocês me falem. Eu vou olhar aqui, eu não estou vendo as mensagens, eu vou olhar aqui só um instantinho. A Miriam chegou atrasada, Miriam, mas tá ótimo ainda, dá para assistir muita aula, tá bom? A Cristiane falou, professora, geralmente não tem pediatra, só clínicos mesmo, e todo mês tem tutoriais dos médicos tem tutoria dos médicos com os pediatras. Ah, legal. Então pode ser que não sejam todas as UBSs, algumas têm, mas legal saber disso, então, viu, Cristiane? O Pedro disse que lá na Roosevelt, que fica o CREDEST, que é o Centro de Acolhimento e Pesquisa sobre Hanseníase. Isso é isso, lá no Roosevelt. Obrigada, Pedro. Então, aqui eu vou colocar um vídeo para exemplificar, então, o atendimento das UBSs, certo? Para vocês conhecerem melhor como que funciona a Unidade Básica de Saúde e Atenção Primária. Se vocês não estiverem ouvindo o vídeo, vocês colocam aqui no chat, por favor. Só um instantinho, pessoal. A qualquer sinal de mal-estar e dores, a unidade básica de saúde é a porta de entrada no SUS. Lá, os profissionais de saúde estão capacitados para receber os pacientes que não estão em estado grave, mas precisam de atendimento. Na maioria das vezes, os casos são solucionados rapidamente e assim as pessoas voltam para casa sem ter que procurar um hospital. Nós fazemos o máximo possível para que o paciente saia daqui já com esse problema. Nós prescrevemos o medicamento, ele pegar aqui na farmácia e ele já sai medicado e no estado geral um pouco mais aqui quando ele chegou. Entre os serviços oferecidos nas unidades básicas de saúde estão as vacinas, a troca de curativos, injeções, além do atendimento médico, odontológico e de enfermagem, característicos da atenção primária. Todas as UBSs contam com pediatria, ginecologia, obstetrícia e clínica médica. Algumas oferecem outros serviços, como nutrição, acompanhamento psicológico e atendimento domiciliar. O pré-natal de gestantes de baixo risco é feito nessas unidades. Também há testes rápidos de HIV, hepatite e SIDA. Quando procura a unidade, o paciente passa por um processo de acolhimento, onde é feita a triagem do paciente e são analisados os sinais vitais, como pressão arterial, se necessário. Com uns 6 anos, de rotina mesmo, mais ginecologia mesmo. Hoje é um resultado do exame, a médica vai olhar para mim. O atendimento nas unidades básicas é feito por meio do agendamento de consultas. No entanto, o paciente que tiver alguma indisposição pode procurar a unidade para ser avaliado. Caso ele precise de atendimento de emergência, será encaminhado para uma unidade de pronto atendimento, assistência especializada ou um hospital. Se o paciente tiver com um infarto, com um AVC em andamento, que ele tem noção que seja isso, é ideal ele ir direto para o pronto-socorro ou chamar o SAMU para diminuir o tempo de atendimento desse paciente. Mas se ele não sabe o que ele tem, ele passa aqui e a gente encaminha. Em todo o Brasil, já são 41.688 unidades básicas de saúde. Só no ano passado, foram repassados pelo Ministério da Saúde mais de 15 bilhões de reais para a atenção básica, que contempla as UBSs. Governos estaduais e municipais também aplicam recursos próprios nessas unidades. Elas contam com um programa de aprimoramento e qualificação dos serviços oferecidos à população.
Atualmente, são mais de 26 mil UBSs em construção, reforma ou ampliação. Então, quando devo procurar uma unidade básica de saúde para retirada de preservativos, realização de vacinas e curativos, cuidados preventivos de câncer do colo do útero e mama, bebês chorando sem razão aparentemente ou com um comportamento diferente do habitual, febre abaixo dos 39 graus, acompanhamento de condições frequentes como obesidade, gestação, hipertensão e diabetes, sintomas de resfriados, gripes e dores, diarreia, vômito, problemas na alimentação e evacuação, dificuldade para respirar, convulsões ou movimentos anormais. Caso o paciente recorra à unidade que não tenha o necessário, ele será devidamente encaminhado para outro serviço do SUS. Então, pessoal, esse foi um vídeo, vocês ouviram, né? Só para exemplificar o que eu falei em relação ao UBS e os PSFs, tá bom? Agora, eu preciso saber se para vocês está tudo certo em relação à atenção primária à saúde, se ficou alguma dúvida, se vocês querem dar alguma opinião, que aí eu vou passar para a próxima etapa, né? Que seria para atenção nível secundário do atendimento à saúde. Tá ótimo, então. Então, ótimo, pessoal. Então, vamos passar para a segunda parte. Então, todo mundo, a maioria da população, ela é atendida na UBS, mas por algum problema que necessita de um atendimento mais específico, o que eles fazem? O médico, profissionais da saúde naquela região, naquela unidade, perdão, eles irão encaminhar essa pessoa para o nível secundário ou terciário em saúde, né? Então, não é todo mundo que consegue ter acesso diretamente para essa atenção secundária, né? Eles primeiro têm que passar pela UBS. Então, o paciente foi na UBS, fez o diagnóstico, viu os sinais e sintomas e o médico, então, caminhou para o nível secundário. O que seria o nível secundário? Seria um nível ambulatorial mais especializado. Então, ali vai ter especialistas de áreas, né, mais específicas, em que não é todo o paciente que é encaminhado para esse nível de atenção. Além disso, apresentam também nesse nível de atenção os exames complementares, né? Então, se um paciente chegou na UBS, falou dos sinais e sintomas e o médico sentiu necessidade de realização de exames complementares, ele encaminha, então, esse paciente para o nível secundário. Nesse nível, geralmente, são, igual eu falei, profissionais mais especializados, mais especialistas, porque diferente da atenção da UBS, que são profissionais mais generalistas, aqui são mais especialistas. Então, muitas vezes, e aqui há uma maior tecnologia, né? A gente fala. Então, há um maior gasto do dinheiro público em relação à UBS, porque a UBS, a função dela é que a maioria da população tenha acesso, né? Aqui não, aqui já é a qualidade do atendimento, quando a pessoa precisa de uma atenção melhor à saúde, né? Então, como eu disse, quando um paciente precisa dessa atenção mais especializada, a unidade básica de saúde encaminha esse paciente para a atenção ambulatorial. Esse paciente, então, é passado para o tratamento nesse nível de atenção e depois ele é encaminhado novamente para a UBS para realizar, então, o acompanhamento, né,
desse paciente. Então, ele sempre volta ao final para a UBS, para que, então, os profissionais da saúde da UBS consigam acompanhar a saúde desse paciente. Então, e diferente da UBS, então, por exemplo, igual eu falei, que na região norte de Uberlândia existem em torno de 8 UBSs, existem em torno de duas unidades de atenção ambulatorial, que no caso daqui de Uberlândia seria as UAIs, né? Que são as unidades de atendimento integrado. Em outras cidades é considerada como UPA, que é unidade de pronto atendimento, mas que tem a mesma função. Então, por exemplo, aqui nesse slide, eu coloquei um exemplo aqui como se fosse uma UAI e 4 UBSs que mandam e encaminham os pacientes para a atenção ambulatorial, né, para a UAI. Quais, então, seriam esses procedimentos realizados? Então, como eu falei, né, são médicos especializados. Então, geralmente é o quê? Oftalmologistas, neurologistas, endocrinologistas, psiquiatras, né? Então, no nível secundário, que tem aqueles programas de psiquiatria, como a professora Juliana disse, os CAPs, né? Que são atendimentos de pacientes que estão passando por tratamento de dependência química, pacientes que têm algumas alterações psicológicas em que necessitam desse tratamento. Então, no caso aqui, eu coloquei como se fosse o oftalmologista. Nesse caso aqui, igual na UBS, existem ações especializadas em odontologia. Então, na parte da atenção básica, é mais a realização de tratamentos rotineiros, né? Sem necessidade de especialistas. Agora, quando o paciente é encaminhado para o nível secundário, ele realiza essas atenções mais especializadas. Como exemplo, eu não lembro quem deu o exemplo, falando que fez tratamento de prótese dentária pelo SUS na última semana, que ele conhecia alguém que fez. Existem tratamentos endodônticos, geralmente são considerados como CELS, né, que é o Centro Especializado em Odontologia. Então, ele também é considerado como nível secundário. Cirurgias, então, cirurgias ambulatoriais, que necessitam de menos equipamentos e tecnologias, né, são também realizados a nível ambulatorial, no nível secundário. Realização também de próteses, né, próteses ortopédicas, né, paciente que precisa de reabilitação por conta de algum acidente, alguma deformidade, por alguma deformidade que nasceu, né, que teve essa deformidade, então eles também podem realizar próteses nesse nível de especialização. Anestesia, né, então quando o paciente precisa de atendimento, eu vejo muitas meninas do terceiro período, elas já fazem estágios, né, e eles fazem estágios Gente, agora fugiu o nome da atenção de pacientes especiais. Alguém me lembra aqui o nome, que agora me deu um branco. Então, esses pacientes especiais, muitas vezes, eles precisam do atendimento mais especializado e muitas vezes atendimento... TEPAI, isso. Um atendimento mais especializado. E muitas vezes eles precisam de ter anestesia geral para poder realizar esses procedimentos. Então, aí seria um nível secundário, né? Não faz esse tipo de atendimento em idades básicas. Ou também para realização de cirurgias, né? No nível ambulatorial. Fisioterapia, então, pacientes que precisam de reabilitação, de ter passado por algum procedimento, né, teve algum acidente, teve uma parte da estrutura corporal prejudicada, né, eles fazem, então, as atividades de fisioterapia nesse nível de atendimento. Realização de exames complementares, como eu disse, né, anteriormente, as ultrassonografias, né, as radiografias, então, todos são realizados no nível secundário. Então, o paciente, ele faz o pré-natal na unidade básica, mas quando precisa a realização das ultrassons,
eles são encaminhados, então, para o nível secundário, né, para as UAIs ou até para os hospitais, para realizar, então, essas ultrassonografias. A mesma coisa em relação às radiografias, né? Elas são realizadas nesse nível e são encaminhadas pelas UBSs para realizar esse tipo de procedimento. E também, neste caso, são realizados também urgências e emergências. Neste caso específico, o paciente, dependendo da situação, ele vai direto para essa unidade, ela não passa pelas UBSs, né? Então, por exemplo, o paciente teve um acidente, né? E precisou ser encaminhado. Então, nesse caso, eles já vão para as UAIs ou para os hospitais que têm pronto-socorro, tá? Então, as urgências e emergências são realizadas nesse nível de atendimento. Então, aqui um exemplo, né, que eu falei, que no caso de Uberlândia, essas unidades ambulatoriais, elas são denominadas as UAIs, né, que as unidades de atendimentos integrados, que também estão espalhadas em Uberlândia, em menor número do que as UBSs, mas apresentam um número que atende a população, certo? E aí, se, né, o paciente ainda precisar de um atendimento mais avançado, né, um nível com necessidade de tecnologias mais avançadas, a gente então encaminha para o nível terciário, que é uma quantidade menor da população, né? E nesse caso, muitas vezes, o governo eles faz com faculdades, com escolas, com hospitais particulares, ou também com hospitais escolas, né? São hospitais de universidades. Então, eles fazem essa parceria para conseguir realizar esse tipo de atendimento. Em Uberlândia, o atendimento em nível terciário é realizado principalmente no Hospital das Clínicas de Uberlândia e algumas atividades no Hospital Municipal, né? Que precisam de alta tecnologia e o paciente também está em estado mais grave, que necessitam de maior cuidado, como, por exemplo, UTIs, né? Quando o paciente está em estado grave, ele precisa de um atendimento de UTI, de ficar na unidade intensiva, ele é encaminhado terciário. E outra coisa interessante é que muitos municípios não têm esse nível de atendimento, né? Então, umas cidades pequenas aqui de Uberlândia, quando o paciente precisa desses atendimentos, eles são encaminhados para aqui para Uberlândia, que é o centro de referência para o atendimento desses pacientes. Aí, nesses casos, os municípios eles fazem uma parceria, né, com o município que apresenta esse nível de atendimento, para quando o paciente necessitar de vir fazer algum atendimento, ele possa vir de forma mais tranquila, né? Quais seriam, então, os atendimentos realizados nesse tipo de atendimento, né, nesse nível? Então, seria quando o paciente tem alto risco de vida, né, ou que precisa de uma alta tecnologia. Quais são os exemplos? Pacientes oncológicos que necessitam de um tratamento um tratamento específico, né? Precisam de cirurgias que podem correr alto risco de vida, né? Pacientes que precisam de transplantes, igual a professora Juliana disse na semana passada, que essa semana foi feito o primeiro transplante de medula óssea no Hospital das Clínicas de Uberlândia, né? Então, esses atendimentos onde o paciente pode ter um alto risco ou precisar de cirurgias muito extensas que precisam ser realizadas nesse nível, né? E também em relação a partos, né? Partos que têm alto risco de vida e para gestantes também são realizadas nesses hospitais. E seria, então, o exemplo, né, dos hospitais que atendem nível terciário, aqui está errado, né, que seria os hospitais das clínicas e o hospital municipal. Em relação aos atendimentos
em relação ao nível secundário e terciário, tem alguma dúvida? Vocês querem fazer algum comentário? Tá ótimo. Então, aqui também, pessoal, eu vou passar para vocês um vídeo sobre atendimento hospitalar, né, do nível secundário e terciário. A Rebeca está grávida e procurou a emergência do hospital depois de passar por consulta pré-natal no posto de saúde. O médico dela pediu urgência na realização do exame. O cabo Lancaner estava em treinamento com cães quando foi mordido por um deles. Por conta do risco de contaminação em casos de mordida ou picada de animais peçonhentos, é preciso procurar a emergência hospitalar. Nestes dois casos, o procedimento foi correto, mas não é sempre assim. Os principais problemas de saúde, que são as doenças crônicas, especialmente o diabetes e a hipertensão, que é os principais, né? Ele deveria procurar esse atendimento a nível primário. Tá, se ele chegou no nível de descompensação que precisa de outro exame, uma coisa um pouco mais elaborada que a medicina primária não tem condição de ofertar, o próprio fluxo encaminha ele para um próximo nível de atenção. Os hospitais são reservados para cirurgias, para exames mais elaborados, né? Exames laboratoriais, exames de imagem. Isso nós não temos na atenção primária. Na atenção primária é basicamente um atendimento de saúde. Parte de exames laboratoriais de investigação mais detalhada, ele já vai para um hospital de nível secundário. Em todos os hospitais do Brasil, o paciente passa por uma espécie de triagem, uma classificação de risco, onde ele é atendido primeiro pelo enfermeiro, que afere os sinais vitais, antes de ser encaminhado, de acordo com a necessidade, para o atendimento médico. O Wagner Dias sofreu um acidente de trabalho. Como ele estava consciente e não sentia fortes dores, recebeu a pulseira amarela. Ele e qualquer paciente, depois de atendido, se precisar de internação, é encaminhado para a enfermaria, onde ficará o quanto for necessário. São serviços exclusivos de um hospital, UTI, ambulatório especializado como de neurologia, acompanhamento cirúrgico, centro cirúrgico, maternidade. Por todo o Brasil, são 6.624 unidades hospitalares. Mensalmente, o Ministério da Saúde repassa recursos para estados e municípios. Eles são responsáveis pelo pagamento dos serviços prestados pelos hospitais da rede SUS. Então, saiba quando se deve procurar um hospital. Em caso de urgência e emergência, em caso de hemorragias e fortes traumas, para tratamentos médicos de média e alta complexidade com as especialidades. Para exames mais complexos que não são feitos em UPAs e unidades básicas de saúde, para parto normal ou cesárea, consultas ambulatoriais com especialistas, cirurgias e transplantes e para médico pós-cirúrgico. E foi um vídeo para exemplificar, né, o nível secundário e terciário na saúde. Então, aqui, igual o exemplo que eu dei em relação ao triângulo, né, que eu falei, da atenção básica, nível secundário e nível terciário, para mostrar, então, que 80% do atendimento realizado no SUS é de atenção básica, depois 15% é do nível secundário e só 5% é do nível terciário, né? Para mostrar a distribuição dos atendimentos no SUS. Igual eu disse, né? Hoje ainda, muitas pessoas elas têm o costume de procurar os hospitais em vez das UBS para esses atendimentos que podem ser realizados na atenção básica, porque eles acreditam que hospitais eles são mais capacitados para solucionar os seus problemas, mas na verdade não. Na verdade, a atenção básica ela vai conseguir dar muito mais atenção de forma muito mais ágil e muito mais
indicada para esse paciente e, caso realmente necessite desse atendimento do nível secundário e terciário, ser encaminhado. Então, isso também é algo muito importante e que hoje luta-se muito para que isso ocorra, né? Para que todo mundo faça, né, de forma certa, ir, então, para atendimento de atenção básica e só, então, se necessário, encaminhar para o nível secundário e terciário. Uma coisa importante que apareceu no vídeo é em relação ao tempo, a pulseirinha, né, de atendimento, amarela, verde ou vermelha. O que é isso? Mostra a gravidade, né, do paciente. Então, o SUS, ele tem a fila, né, de atendimento em relação à gravidade daquele paciente. Se o paciente está em estado muito grave, ele está com uma pulseira vermelha, então ele é rapidamente atendido, né? Se ele está com a pulseira amarela, né, a pessoa que necessita de atendimento mais urgente, ele é passado na frente desse paciente, né, que provavelmente quando está em estado vermelho está tendo risco de vida. Quando é amarelo, é algo mais grave, mas não ocorre risco de vida. E o verde é quando situações mais com menos risco à vida do paciente, né? Isso, o que é isso? A equidade, que é o que a Juliana falou na semana passada, né? Sobre a justiça, né? Atender o paciente de acordo com a sua necessidade. Todos serão atendidos? Todos serão atendidos. Porém, com esse nível de urgência, de gravidade, que vai realizar se o paciente vai ser atendido primeiro ou não, mas todos serão atendidos. Então, outra coisa também, né? Outros programas de saúde que são muito realizados são as Políticas Nacional do Povo Indígena e o Brasil Sorridente, né? E esse aqui é um exemplo. Existem várias outras políticas de saúde que são realizadas, né, no Brasil de acordo com a demanda da população. A Política Nacional de Atenção de Saúde Indígena é uma política muito importante, né, do atendimento ao indígena. Então, eles são focados na forma, né, de vida desses indígenas. Primeiro, como que funciona? Primeiro, eles têm como se fosse uma unidade básica de saúde nas aldeias, né, onde serão feitos os atendimentos de forma de rotina, né? Então, eles vão acompanhar a vida desses povos indígenas, igual aqui, igual em cidades, mas nas aldeias. E caso eles detectem alguma alteração, né, da saúde desse indígena que necessita de cuidados mais específicos, aí essa atenção básica, né, do povo indígena, ele vai ter como se fosse um contrato, né, com municípios perto, né, dessa aldeia que vão enviar esses indígenas, né, esses índios, para o tratamento mais especializado, e quando ele terminar esse tratamento, eles retornam à aldeia. E como que esses indígenas eles ficam lá nessa região? Existem casas de acolhimento. Então, quando esse indígena ele precisa ir para essas cidades, eles têm lugares que eles são acolhidos e ficam nessas casas até terminar todo o seu atendimento nessas regiões e então voltam para a aldeia. E é muito interessante porque a atenção em saúde para essa população ela é muito específica, então eles respeitam muito, né, a cultura deles em relação aos atendimentos. Teve um caso que um paciente ele foi para a UTI, uma senhora de uma aldeia, e ela acabou falecendo. E existem em algumas aldeias que eles têm o protocolo de atendimento, quando as pessoas morrem na aldeia, todo material, né, tudo daquela pessoa é queimado, né, que é como se fosse uma passagem para outra vida para eles. Aí, nesse caso, essa paciente, ela faleceu, os parentes queriam queimar, né, colchão,
os lençóis, até os equipamentos da UTI. Só que, né, equipamento é algo muito caro. Então, o que o pessoal, né, os profissionais fizeram? Liberaram, então, as vestimentas, os colchões, o lençol, para realizar esse ritual, né? E, então, para a família se sentir mais confortável em relação a isso. Então, esse é um exemplo de uma das políticas nacionais mais específicas para o povo indígena. Outro programa interessante, né, que a professora Juliana ela vai falar nas próximas aulas, é sobre o Brasil Sorridente, que é em relação à saúde bucal, né, que ela vai falar como que funciona, né, a saúde bucal no Sistema Único de Saúde. Então, eu não vou entrar mais nesse assunto, tá? Por hoje, é só. E eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, se ficou tranquilo, se vocês querem fazer algum comentário em relação aos níveis de atenção. Professora, ficou muito bem explicado. Eu adorei a aula. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Professor Alexandre, quer fazer algum comentário, complementar a aula? Tá ótimo. Show. Então tá, pessoal. A aluna nova quer completar alguma coisa? Assistiu a aula inteirinha aqui. Legal. Então, assim, as atividades dessa semana relacionado à aula da semana passada, que algumas pessoas já até realizaram as atividades, que tem o título de Saúde Ambiental e Qualidade de Vida, tá, pessoal? Em relação às atividades, também está tranquilo? Vocês têm alguma dúvida? Quer discutir alguma coisa das atividades? Aproveitar que a gente acabou 3 minutinhos mais cedo. Tem uma atividade que eu ainda não realizei, mas se eu tiver alguma dúvida, eu posto lá no fórum, tá bom? Tá ótimo. Então, tá bom, pessoal. Então, por hoje é só. Boa noite para vocês. Bom final de semana. E a semana que vem estamos aí com mais atividades. Tchau, pessoal. Grande Boa abraço. Noite, professores. Bom descanso. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, princesa.